Olá a todos e bem-vindos a este programa Você é que Decide. Meu nome é Jorge Tadeu, sou líder e fundador da Igreja Maná, estamos em mais de 40 países e com este programa eu tenho um intento, ajudar você a mudar a sua vida e mudar a vida dos seus familiares, netos e de Portugal. Este programa não é feito apenas para as pessoas da Igreja. É feito para todos os portugueses, para aqueles que não acreditam em Deus ou acreditam em Deus, não tem importância nenhuma. É que nós, portugueses, temos uma Constituição, eu tenho aqui um livro velho, encomendei um novo, mas ainda não recebi, está assim já todo gasto, mas eu conheci este livro através de um juiz que se converteu e que me disse, eu vou dar um livro para você ler e depois falamos. Quando eu li o livro, depois fomos almoçar outra vez, e eu perguntei, doutor, isto é mesmo verdade? E ele disse, é o livro que mostra as leis do topo dos topos, às quais todas as outras leis têm que se submeter. É o mais importante. E eu disse, mas porquê é que a gente nunca ouve falar disto? E ele explicou-me, porque não convém à elite política que a gente conheça os direitos e liberdades que temos. E mesmo nas universidades, isto depois eu aprendi com outros juízes do topo, que eu tenho o privilégio de conhecer muitos juízes, não só em Portugal, mas nos outros países onde a gente está, me disseram que nas próprias escolas e universidades, onde advogados e depois mais tarde serão juízes, eles não aprendem isto, de propósito. Então chegámos a uma situação caótica, absolutamente lamentável, em que Portugal está cada vez mais pobre e a elite cada vez mais rica. Eles falam como se fossem os donos do mundo, fazem absolutamente o que querem, mentem com todos os dentes, usam-se de tudo e de todos, controlam a justiça, a polícia, tudo. Portanto, estamos numa verdadeira ditadura. Mas este é o mau, a má notícia. A boa notícia é que está na sua mão e na minha, podemos mudar o nosso destino. Felizmente, para quem é crente, que é o caso das pessoas da nossa igreja, nós aprendemos a defendermos-nos com as leis de Deus, está a ver? E, portanto, vamos-nos safando, vamos vencendo. Mas isso não é o que Deus tem preparado para si e para todos nós. E esta Constituição é um trabalho fantástico que só pode ter sido inspirado por Deus, sinceramente, porque diz, por exemplo, no preâmbulo, que a Revolução de 25 de Abril restituiu os direitos e liberdades fundamentais aos portugueses, porque nós estávamos debaixo de um regime fascista e de uma ditadura de opressão. E adianta agora o seguinte, nós já estamos a entrar nesta fase aqui outra vez. Já não, muita gente não pode dizer o que quer, estamos oprimidos, não temos dinheiro, cada vez há mais crimes contra a Constituição e, portanto, se você souber os seus direitos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha, só um ou dois artigos antes de eu passar a palavra a dois comentadores que estão aqui comigo. O artigo 1 da Constituição diz que a República Portuguesa é soberana. Então nós não nos podemos submeter a outros países, muito menos à União Europeia. Nós podemos fazer contratos, celebrar acordos, mas submetermos-nos, isso é crime do pior que existe. Depois, no artigo 2, diz que somos um Estado de direito e democrático. De direito quer dizer que tudo se baseia nas leis e que ninguém é acima das leis. Ora, estamos mesmo a ver que não é nada disso que está a passar, não é? Então agora com a notícia do presidente e o filho e os gêmeos que receberam a ajuda de 4 milhões e tal, quer dizer, é uma coisa descomunal. Já no tempo do Galamba, com a TAP e aquelas vergonhas todas, e não para, isto não tem parado. E, portanto, do Estado de Direito não temos nada. Depois diz que a soberania, ou seja, os donos, residem no povo. O povo é que é o dono do país. E os governantes, se você fosse ler melhor isto, têm que trabalhar de acordo com estas regras a favor seu e a meu favor, para nos dar os direitos básicos, que é termos habitação,
eles são obrigados a fazer habitações para que toda a gente possa morar com dignidade num bairro feito por eles, se for preciso, cuja renda que seja suportável por cada pessoa. Ou seja, 1/3 do seu salário. Nada disso existe. Eles são obrigados a manter os hospitais de acordo com o Serviço Nacional de Saúde. E vemos que eles até fecham hospitais e fecham urgências até de crianças. Portanto, isto, em termos da Bíblia, chama-se as bestas do Apocalipse, ou os cães dos últimos tempos. É isso que a Bíblia fala. É uma coisa atroz. Depois diz que o Estado tem que se submeter às leis da Constituição. E eles fazem leis que não têm nada a ver com isto. É proibido até. E como, se fosse para não dar asa a dúvidas, diz que as leis do Estado ou atos do Estado que não forem de acordo com isto são ilegais. Portanto, não há grande dúvida. Agora, eles é que fazem de propósito, põem no blababim, blababá, e vêm os comentadores políticos, blababim, blababá, e quando agora se fala de algumas coisas, eu estou muito admirado como é que eles se atrevem a dizer aquilo e não foram calados, amordaçados. É porque, penso eu, já muita gente está cansada de estar amordaçado. Bem, ao meu lado tem aqui o João Pinto e ao outro lado a doutora Luísa. E vou começar aqui pelo João para perguntar qual é o tema que você escolheu para falarmos hoje, porque eu acho que é muito importante. Bom, o tema que foi escolhido tem a ver com, na realidade, este governo que esteve de missionário estar a tentar impor e acelerar uma série de leis à última da hora, sem dar tempo, muitas vezes, aos outros partidos para rever as alterações que foram feitas, mas esta vai direcionada para a escola, tem a ver com a autodeterminação da identidade de género nas escolas. E implica uma série de coisas. Implica as casas de banho, as famosas casas de banho mista, implica também a intervenção de qualquer membro da escola ou da comunidade educativa quando vir uma criança e achar que a criança não pode expressar a sua percepção de género em liberdade. Ou seja, eu vou pôr aqui um caso prático, uma criança de 4 anos que queira pintar as unhas, que seja homem, quer pintar as unhas, a pessoa da escola vê o pai ou a mãe a dizer não é para pintar as unhas, não tens idade para pintar as unhas. Esta pessoa pode chamar a polícia, pode fazer uma denúncia e é de alguma forma respaldada por esta lei se denunciar, portanto, os pais. Pode chamar de imediato a proteção de menores, a chamada CPCJ, e isto significa que a própria escola está a retirar aos pais aquilo que é um preceito até constitucional, que cabe aos pais a educação dos filhos. Isto calha também em algo ainda mais complexo, é que esta lei diz que a escola vai começar a acompanhar estas crianças, ou seja, a escola tem a responsabilidade de defender, acompanhar e apoiar estas crianças na sua afirmação de género. Mas não diz se é através de um psicólogo, não diz se é através de um especialista, não diz se é através de quem quer que seja, ou seja, parece que qualquer pessoa pode pegar nos nossos filhos e orientar os nossos filhos numa área tão sensível como a área da sexualidade. Mais uma vez, isto é uma forte tentativa de retirar às famílias a autoridade que elas têm e que até é a autoridade constitucional. Então, isto é feito com propostas de lei do PS, do PAN
e do Bloco de Esquerda. E para isto foram alocados 500 milhões de euros. Ou seja, nas escolas onde as nossas crianças ainda passam frio, nas escolas que ainda têm amianto, nas escolas que não têm professores, porque nós todos os dias nos deparamos até com colegas nossos de trabalho que os filhos estão sem aulas porque não têm professores, a preocupação é esta. E à última da hora, mais uma vez, sem quase existir tempo para que se faça qualquer tipo de negociação, estas leis estão a ser implementadas. Bem, então, deixa eu dizer a você o seguinte. Estas coisas são feitas para ter medo a você que é pai, que é mãe, para você se calar e aceitar todo género de abuso. Primeiro que tudo, já vamos ouvir a doutora Luísa explicar, estas leis são inconstitucionais, ou seja, são inválidas, ou seja, podem ser invalidadas. Eu já invalidei montes de atos de governo e de juízes e de polícias, porque é só dizer qual é o artigo que é inválido. Por exemplo, se a tal escola chamar a polícia e fizer não sei o quê, é só dizer à polícia, você não pode fazer isso porque o senhor estará a cometer um crime contra a Constituição. E a polícia, mas eu fui mandado dada pelo juiz, ou porque... Bem, então o senhor vai se identificar e eu ponho-lhe o processo de crime e você de certeza que ganha, não tenha a mínima dúvida, porque a lei é a lei. Então, o que é que estas pessoas pensam e jogam? Com a sua ignorância. O que é que eles querem? Controlar a sociedade, controlar os seus filhos para fazer deles o que eles querem. Mas já vamos ouvir a Luísa dizer que, na verdade, a Constituição não permite que eles tratem de como é que se chama isso? Ideologias de género. Nem podem passar vamos dizer, o cuidado dos filhos para a escola. Não, é sempre dos pais. Portanto, é crime em cima de crime. E por isso estes governantes estão a cometer crimes e, pior, os nossos juízes, principalmente os do topo, é evidente que estão comprados, porque eles são obrigados a defender a Constituição e eles não defendem, o que é um crime dos piores de todos, que é contra o Estado de Direito. E quando alguém comete crimes contra o Estado de Direito, ele está sujeito a uma prisão efetiva de 2 a 8 anos. Olá, Luísa. Leia lá só essa parte dos crimes contra o Estado de Direito. Os crimes contra o Estado de Direito, que estão na Lei número 34 de 87, de 16 de julho, diz que o titular de cargo político que com um flagrante desvio ou abuso das suas funções ou com grave violação de deveres inerentes tentar destruir, alterar ou subverter o Estado de Direito constitucionalmente estabelecido, nomeadamente direitos, liberdades e garantias estabelecidos na Constituição, é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. Portanto, quem é que incumbe nesses erros? Eu vou dizer quem é. Eu gosto sempre de falar de quem são os máximos responsáveis. O juiz do Tribunal Constitucional, o juiz do Supremo Tribunal, o Presidente da República e o chefe do Estado-Maior. Eles são soberanos. Eles não podem ser... Eles não têm que ser consultados. Dá-se aí sempre esse aparato, vamos consultar o Tribunal. Ouça, é só mentiras, é só esquemas, é só aldrabice, para você pensar que pronto, temos que... Não, os soberanos são órgãos que não dependem do Estado e que têm função de defender a ordem da Constituição, os direitos e liberdades dos cidadãos e ver que isso se cumpre. Portanto, por exemplo, quando um Parlamento faz leis e ninguém lhes diz nada, vamos supor que o juiz do Tribunal Constitucional não faz nada, ele é cúmplice de crime. Ele deve ser punido de 2 a 8 anos. O Supremo Tribunal, quem diz isso é o do Supremo Tribunal e do Constitucional. E o chefe de Estado-Maior, se fosse uma pessoa como deve ser, está a ver, o que é que ele faz? Pega no exército, chega ao Parlamento e manda prender toda a gente até que isso execute. Que é o que já aconteceu, por exemplo, em Espanha. Agora, isto é uma palhaçada, isto é uma brincadeira. Infelizmente, já muita gente está farta disto. Ainda hoje ouvi um médico dizer que o nosso presidente não está bem e que ele devia se demitir. Mas pronto, agora vamos falar das leis das ideologias de género.
é altamente criminoso. Eles estão a fazer crimes, mas não se vão safar, porque eu estou a preparar uma série de documentos e de queixas de crime em que vou exigir aos juízes que façam o que eles estão devidos fazer. Se não fizerem, vai para a Europa e você vai ver o que é que vai acontecer. Luísa, como é que é as leis? Então, logo no artigo 9º, na linha B, diz que é uma tarefa fundamental do nosso Estado garantir os direitos e as liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito. E aqui a questão que se coloca é: pais, filhos, que direitos é que têm? Então, desde logo no artigo 43, número 2, diz: o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes ideológicas. Portanto, o Estado não pode interferir nisto. Mas está a fazer. Mas está a fazer. Então é crime. Exatamente. Quem faz chama-se criminoso. Exatamente. Então eu estou a dizer a verdade. Se um juiz que é o do Supremo, que é soberano, está a ver e não faz, ele se torna cúmplice desse crime. Todas as leis que são inconstitucionais são criminosas. Então ele não é consultor. Sim. Ele não é um indivíduo que está à espera de ser consultado. Ele é um executor. Ele tem a tarefa, até diz o artigo 202, ele tem que executar julgamento sobre os infratores. Estou a falar bem? Sim, mas há mais, apóstolo, porque nós aqui estamos a falar da educação propriamente dita, mas as famílias têm uma proteção constitucional que é muito importante. O artigo 68 diz que os pais e as mães têm direito à proteção da sociedade e à proteção do Estado na realização da sua insubstituível, portanto ninguém se pode pôr no lugar deles, ação em relação aos filhos. E o 36, número 5, diz que os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos, sendo que aqui o que nós estamos a falar é de uma violação destes princípios, de um Estado que quer tirar os filhos aos pais, para os entregar a uma comunidade que é quem deveria proteger os pais e os filhos. Estamos a entrar aqui na questão da objeção de consciência. Cada pai tem o direito de decidir se aqueles valores morais são competentes ou não. E o artigo 41 protege os pais disto, não só a nível religioso, mas a nível da consciência propriamente dita. E estamos a entrar num outro campo, que é a violação do direito da igualdade. Todos são iguais e têm a mesma dignidade perante a lei. Como é que eu posso impor a uma criança que vá a uma casa de banho mista e não defenda os direitos pessoais dela? Porque ela também tem direito à reserva da sua intimidade, à sua personalidade, a ser quem ela é, como ela nasceu. Portanto, se nós olharmos para este assunto, nós temos violação de vários artigos da Constituição e observamos que quem deveria proteger as famílias não o faz. Quem deveria de administrar a justiça em nome do povo não o faz. Quem deveria ir atrás de quem faz estas leis, portanto, para meter um travão, não o faz. E, portanto, é o que nós temos. Bem, então, o que é que eu quero dizer a você? Que você tem no site da nossa igreja, igrejamaná.com, um lugar onde fala sobre você que decide e tem lá, por várias áreas, a área portanto, de ideologia de género, cartas legais que você pode usar, preenchendo, não é, o seu nome, etc., para se queixar da escola, ou o que é que lhe quiserem pôr coisas para si ou para os seus filhos. E nós ganhamos, porque se alguém não quiser obedecer, é uma maravilha. Para mim é um ganho, porque quer dizer que essa pessoa também vai ser incriminada. Se um juiz não der razão à lei, ainda melhor já me aconteceu isso. Ele é um criminoso e vai dali até cima. E lhe garanto que vai acontecer, no mínimo, o que aconteceu comigo. Quando chegar ao Constitucional, eles têm medo, porque eu sou maluco e ponho-os lá fora. E é isso que eu estou a trabalhar agora mesmo. Sabe? Isto está a acontecer porque os governantes se habituaram ao longo dos últimos 30 anos a fazer o que quiserem, mascarando tudo, dando notícias todas à maneira deles, mentindo e usando dos dinheiros para fazer o que lhes convém. Então dentro dos governantes, eles hoje está a sair tudo cá para fora, não é? É as tapas, é tanta coisa que nem vale a pena a gente dizer. E eles têm uma agenda que é de tratar dos nossos filhos do jeito que eles querem. E é engraçado que, por um lado, a polícia é obrigada a castigar os pedófilos, por outro lado, estes tipos estão a fazer pedofilia. Sim. Está a ver? Portanto, qual é o meu apelo para si? Estuda a Constituição, vá ao nosso site, aprenda e defenda-se. Porque se você não se defender, bem, o seu filho, o seu neto é que vai sofrer. Mas nós temos esse poder para mudar as coisas. Sim, e queria acrescentar em relação a isso que o apóstolo falou, é que de facto cria-se um ambiente propício para os predadores.
porque de facto aquelas fronteiras das casas de banho acabam completamente por ser retiradas. E quer dizer que países que estiveram à frente na implementação destas doutrinas já retiraram, por exemplo, ou estão a equacionar retirar. Os Estados Unidos já retiraram, a Inglaterra está a pensar retirar, a Suécia e Noruega, que são países de grande liberdade sexual, já retiraram inclusive a ideologia de género da própria escola e de facto demonstra que é algo que não está verdadeiramente fundamentado. Não há unanimidade por parte da classe, por exemplo, dos psicólogos, que isto faça bem às crianças. Há até o oposto. E há, inclusive, é o oposto. Mas, mais uma vez, e porque estamos neste programa, é uma clara demonstração que em Portugal estão-se a borrifar para a Constituição. Com direitos tão claros, com uma palavra tão inequívoca como a palavra insubstituível em relação aos pais e aos filhos. Mas eles estão-se a João, borrifar. Você tem que ganhar um espírito de ousadia. É só ler isto e ver o que é o dono disto. E não tem medo, porque quando você se insurge contra um polícia e lhe diz a lei, lhe garanto que ele é que fica com medo. Porque ele depois vai telefonar, ele pode ameaçar, você dizer, identifique-se. E ele fica logo com medo. Fica logo com medo. Olha que eu tenho muita experiência. E depois vai perguntar aos advogados da polícia. E os advogados vão dizer, não, a lei de facto diz isso. E se for o caso do magistrado ou do diretor da escola ou o que é a mesma coisa. Eles ficam a tremer de medo, porque eles não sabem as leis, pensam que tem razão. Quando você lhe dá a carta e diz, olha, está aqui, e vou-lhe pôr um processo de crime, ele fica com medo, porque ele perde o emprego, perde a reforma, perde tudo. Portanto, não é você que tem que ter medo, eles é que falam assim. Para mim, é evidente que quem está interessado nestas leis são os próprios pedófilos. São pessoas que não têm o mínimo de moralidade, porque, veja lá, se ele pode fazer isto tudo, quer dizer que o pedófilo pode pegar numa criança de 4, 5, 6 anos, fazer sexo com ele e dizer que foi consentido, porque até é legal. Está a ver? A monstruosidade disto, é o que a Bíblia chama das bestas do Apocalipse. Portanto, agora, você é que decide. E eu exorto, estamos quase a terminar o programa, não sei se quer dizer mais alguma coisa rapidinha. Queria dizer que a polícia tem que defender a legalidade democrática, que é isto, e que tem que defender os direitos dos cidadãos. E queria dizer a você que é pai que não tenha medo, porque a Constituição defende-o e o artigo 21 dá-lhe o direito de resistir a qualquer ofensa aos seus direitos fundamentais. Não permita que lhe tirem os seus filhos, defenda-os. Mas o artigo 21 diz se tentarem roubar os seus direitos, você pode repelir pela força. E olha que cada vez há mais pessoas a dizer que vamos usar a força. E a próxima vez que houver o 25 de Abril vai haver sangue e não é pouco. Porque as pessoas estão a ficar muito, muito cansadas de passar fome, não ter escolas e ver toda esta gente fazer tudo o que querem, usando os dinheiros para eles e os amigalhaços e controlam a polícia, controlam tudo mais uma coisa, mas esses dias estão contados. Então, não tenha medo, vá ao nosso site e aprenda a defender-se, porque Portugal vai ser de novo salvo. Infelizmente está num caos, mas vai ser salvo. E não sei quanto tempo ainda tenho, mas quero terminar dizendo o seguinte. Ouça, eu tenho aqui a Bíblia. Este programa não é feito para crentes, é para todos. Mas quero também dizer assim o seguinte. Uma pessoa que anda com Deus pode ficar enervado, aborrecido, enojado com isso, mas se a pessoa se voltar para Deus, ela tem um amigo que não tem igual, alguém que o vai defender, o juiz acima de todos os juízes, o amigo que morreu na cruz para nos salvar. Então, faça um favor a si próprio, à sua família, comece a andar com Deus, procure a igreja mandar mais perto de si, busque os seus direitos, também aprenda a viver pelas leis de Deus e vai ver que tudo vai mudar para melhor. E daqui me despeço com um grande abraço para vocês e não se esqueça, sabe quem é que decide? Você. Decida como deve ser.